Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus, porque a gente está aqui. Eu oro para que o Espírito Santo venha convencer você nessa noite de geração de Davi a se desprender de tudo aquilo que é seu. Amém? Que hoje a gente possa mergulhar na palavra de Deus juntos e aprender algo novo hoje. Porque o Senhor tem uma nova vida para nós. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma nova vida, um novo estilo de vida que só Jesus pode nos dar. E eu oro para que o Espírito Santo convença você e que você tenha a sua vida mudada e a sua vida transformada nessa noite. Em nome de Jesus. E que as nossas mentes estejam presas àquilo que Deus quer falar conosco. Em nome de Jesus. Pessoal, amanhã é Páscoa aqui no Brasil e a Páscoa é um dia muito especial porque a gente precisa lembrar daquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por você? O que você entende como morte e ressurreição? Por que você acha que Jesus morreu por você? Não que hoje seja esse o tema central da nossa palavra, mas tem tudo a ver com a morte de Jesus. E a gente vai falar onde que a gente se encaixa nessa morte. Aonde que, qual é o nosso trabalho, a nossa obra depois disso, depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou. O que a gente tem que fazer? Amém? Então, vamos lá rapidamente em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 21 fala assim: Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, que ele era o Messias. E continuou: o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes dos judeus e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus interesses, os seus próprios interesses, em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Porque do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Então, aqui tem um convite para nós. Um convite de morte. Bom, vou te dizer uma coisa. Grandes nomes como Abraham Lincoln, quem mais? Não é a Lincoln. Eu esqueci o nome da pessoa. Eu esqueci. Agora eu esqueci. Existem várias pessoas que morreram em prol de uma causa. E, digamos, muitas mulheres tiveram que morrer por causa do direito, para que hoje as mulheres tivessem direito ao voto. Outras mulheres tiveram que morrer para que mulheres pudessem trabalhar hoje. Assim como... Eu esqueci o nome dele, gente. Aquele presidente negro, que ele morreu por causa da causa dos negros, para que os negros fossem incluídos na sociedade. Muitas pessoas, depois de Jesus, morreram por uma causa e em prol de outras vidas, para que outras vidas pudessem viver, alguém teve que morrer. Para que outras pessoas pudessem ter direito, alguém teve que abrir mão do seu próprio direito. E Jesus é o cara central, é o cara exemplo. É o exemplo que a gente tem de alguém que abriu mão do seu próprio direito, do seu próprio eu, dos seus próprios interesses e morreu por quem não tinha os mesmos interesses e por quem não tinha os mesmos direitos que ele tinha.
E ele morreu para que justamente essas pessoas, todos nós, tivéssemos os mesmos direitos que ele tem. De ser filho, de ser amado, de ser recebido, de ser perdoado. E a morte de Jesus foi os nossos direitos, foi por isso que ele morreu. E aqui ele fala que se alguém quer ser o seguidor dele, segui-lo, tomar o mesmo caminho que ele, tomar parte desses direitos que ele nos dá por causa da sua morte, ele diz que a gente tem que esquecer os nossos próprios interesses e estar pronto a cada dia para morrer como ele vai morrer naquele tempo, ou como ele morreu, e acompanhar ele. O que significa isso, morrer? Morrer para os meus próprios interesses, deixar os meus próprios interesses. Em tudo na vida a gente tem um interesse pessoal. A gente quer tirar vantagem de alguma coisa. Digamos, por que você vem para a igreja? Ou vinha, né? Por que você um dia veio para a igreja? Porque você tinha uma necessidade. Por um interesse pessoal. E o que te mantém na igreja também pode continuar sendo o interesse pessoal. E Jesus aqui nos convida a abandonar esses interesses pessoais. Vamos lá para... A gente já vai entender o que ele está querendo dizer com esse negócio de morte. Porque nessa Páscoa tá todo mundo lembrando que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E realmente é algo que a gente tem que lembrar todos os dias. E o sacrifício da cruz, por que foi o sacrifício da cruz? Por que ele ressuscitou? Mas por que nessa Páscoa a gente não lembra que nós também temos que morrer? Para nós mesmos. E também devemos ressuscitar para Jesus. Morrermos para nós e ressuscitarmos para Jesus. Ressuscitarmos com Deus. A gente já vai entender isso. Quer ver? Romanos capítulo 6. E o versículo 4 fala assim: Então, quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados com Ele, com Jesus, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Então, se Jesus morreu abrindo mão dos seus próprios direitos, abrindo mão dos seus próprios interesses pessoais, porque a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai dele, e se nós queremos seguir o mesmo caminho, nós também morreremos e abriremos mão dos nossos direitos, dos nossos interesses pessoais, porque a nossa comida e a nossa bebida é a vontade do nosso Pai. Assim nós vamos ressuscitar igual Jesus ressuscitou. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Gente, existia uma dívida. Todo aquele que pecasse devia ser morto. Mas se a gente fosse morto assim a cada pecado que a gente comete, nem ia dar opção pra gente cometer outros pecados, porque no primeiro a gente já ia morrer, né? Então não ia ter raça humana, porque todo mundo peca. Por causa de Adão, todo mundo pecou, né? É a velha natureza. Então não tem como, sem alguém ter morrido por nós, no nosso lugar, que abolisse, desfizesse o decreto de morte que estava sobre a gente. Se não existisse alguém que fizesse isso por todos, a raça humana nunca ia existir, porque são muitos pecados. E isso já fazia parte da natureza humana nossa, que veio de Adão. É aquilo que a gente aprende na célula. O primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo.
Mas o segundo Adão, que é Jesus, trouxe o perdão para o mundo. O perdão desses pecados que o primeiro Adão cometeu. E que por causa dele, por ele ser nosso pai humano, a gente acabou pecando junto. E muitos pecados. Então, alguém só podia ser livre do seu pecado quando morresse. Olha que legal. Então, alguém que não tem pecado, alguém que pudesse se colocar no lugar de todos, poderia morrer e abolir essa dívida, esse decreto de morte que estava sobre todas as pessoas. E existiu alguém assim. E essa é a morte de Jesus. Para que a gente pudesse ter o direito de se arrepender e buscar o perdão de Deus. E receber de fato o perdão de Deus. E esses dias, essa semana eu estava assistindo um filme que não é cristão, mas ele deu um insight na minha cabeça sobre alguém se colocar no lugar de outra pessoa para morrer. Eu não sei se vocês viram, estava rolando no Facebook uma recomendação daquele filme O Milagre da Sala 7. Da Cela 7. Da Sala 7 não, da Cela 7. Meu, tem um bichinho aqui, cara. O Milagre da Cela 7. Isso. E dando spoiler aí, porque eu quero falar exatamente do que aconteceu. Um pai que tinha retardo mental, ele acabou sendo injustiçado por um crime que ele não cometeu. E ele tinha deficiência mental e ele acabou sendo preso. E ele ficou separado da filhinha dele. E ele foi muito maltratado mesmo na prisão. Porque contaram para os outros presos o que ele tinha feito, que na verdade foi uma injustiça porque ele não fez. E a filhinha tem uns 7 anos, ela começa a correr atrás de uma testemunha que prove que o pai dela era inocente e ele pudesse trazer ela pudesse trazer o pai de volta. E a mãe dele, a avózinha da menina, mãe do cara, diz que ele tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, que o retardo mental dele é muito. E ele é como se fosse uma criança. Então ele nunca machucaria ninguém, né? E só que ninguém acredita nele e sai uma ordem de execução para ele, que diz que ele deveria ser enforcado. Em tal dia, tal hora, ele devia ser enforcado. E aí isso causa um espanto porque de repente não vou dar spoiler de tudo, né? Mas todos os presos acabam sabendo que ele era inocente e que ele seria morto injustamente, né? E aí, no final do filme, assim, rolou, e no final do filme, aparece um cara, um dos presos, ele diz que ele vai morrer no lugar desse moço, desse pai, que foi injustiçado e que tem deficiência mental, que ele quer ser enforcado no lugar dele. E assim, é um filme bonito, mas é muito triste, muito triste. E no final eles fazem todo um esquema lá, porque não tinha que ser o cara que tinha que morrer. Mas aí eles armam toda uma estratégia para colocar o outro cara com a mesma roupa do outro, tudo para ser enforcado. E aí o pai que tinha o retardo mental é livre, é solto e se encontra com a filhinha de novo, tudo mais, mas o outro ele foi enforcado no lugar dele. Eu sei que não tem nada a ver com a história de Jesus, mas eu fiquei pensando, cara, porque esse pai, ele tinha o cérebro de uma criança, então ele não sabia o que ele fazia. Eu me vi ali, eu falei, Deus, parece que eu sou esse cara. Não que eu não tenha feito nada de errado, mas o cérebro é de uma criança, porque você pode ver que a maioria dos nossos pecados é por imaturidade, por infantilidade.
A gente peca porque a gente não sabe quem a gente é, porque a gente esquece da onde a gente veio, quem é o nosso pai. E a maioria dos nossos pecados é por infantilidade nossa. E aí vem um cara que, bem dizer, não é do nosso sangue, não tem nada a ver com a gente, e morre e se entrega no nosso lugar. E você pode ver que não faz sentido algum, mas para que um pudesse viver, outro tinha que morrer. Então, Jesus fez isso. Ele morreu para que ninguém mais precisasse morrer por causa de pecados. Porque a pessoa teria um direito que ele abriu mão, que era o direito de se arrepender e ter livre acesso a Deus para pedir perdão e ser realmente perdoado. Enfim. Então é por isso que alguém precisa morrer, para poder ficar livre do pecado. Então, se a gente morre com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. É isso que ele nos chama. Ele te chama para você morrer para o seu pecado, morrer para os seus interesses pessoais, para as suas vantagens pessoais, para a sua infantilidade, para os seus interesses, para os seus achismos, para aquilo que você acha, principalmente para as suas vontades. Sabe aquela coisa aquele chamado que você sabe que você tem que fazer e que Deus já te chamou para fazer, mas você não quer fazer porque você não está com vontade de fazer, porque tenha lá os seus motivos, mas a vontade é não fazer. O que é morrer? É você dizer, ok, eu não tenho vontade alguma de fazer isso que o Senhor está me pedindo, mas como eu já morri, então eu tenho que ir lá fazer. Saber as obrigações de alguém que tem uma nova vida em Cristo. Eu posso falar isso. Jesus tinha uma certa vida, tinha uma vida aqui na Terra. Ele fazia milagres, ele expulsava demônios, ele cuidava dos necessitados, ressuscitava os mortos, curava as pessoas e tudo mais. Mas quando ele morreu, a vida dele mudou. A vida dele mudou porque ele não curava mais ninguém, Ele salvou lá da cruz, ok, mas ele não expulsou nenhum demônio e nem salvou a si mesmo. Mas agora, quando ele ressuscitou, a vida dele mudou drasticamente. 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 A vida dele era totalmente outra. O que ele fazia depois que ele ressuscitou? Ele enviava os discípulos e afirmava tudo aquilo que eles falavam. Ele impulsionava, ele motivava os discípulos a fazerem a mesma coisa que ele tinha feito quando ele estava aqui na Terra. E depois dos 40 dias que ele ficou ensinando os seus discípulos aqui, ele subiu aos céus e ficou com Deus. Então a vida dele mudou assim, da água para o vinho. Agora ele passou a bola para os discípulos. E falou, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu nunca vou abandonar vocês. Então tudo que vocês fizerem em meu nome, pedirem em meu nome, eu vou conceder. Eu vou dar. E ele passa a tarefa para os discípulos. Porque ele teve uma nova vida em Deus. E ele nos chama para ter a vida nova em Deus. E a gente vai descobrir isso hoje. Vamos lá para Colossenses. Colossenses. Olha só. Primeira coisa, Deus nos chama para ser amigos dele.
Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram seus inimigos, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Então, através da morte do Filho de Deus na cruz, você pode ser chamado de amigo de Deus, de filho de Deus. Você foi adotado. Você foi adotado. Se você não tinha um pai, uma mãe, uma família decente, que provavelmente eu acho que ninguém tem uma família totalmente decente, 100% ok, mas você pode apostar que você tem um pai que te ama de verdade, verdadeira. E você foi aceito por ele, você foi recebido por ele, você foi adotado por ele. A palavra do Senhor diz que pode o meu pai e a minha mãe me deixar, mas o Senhor nunca vai me deixar. E querendo ou não, algum dia o nosso pai e a nossa mãe nos deixam. Seja algo que você esperava deles, alguma expectativa que você colocou neles e eles não cumpriram. Em algum momento você vai ser abandonado por alguém. Se você ainda não foi abandonado, só espere e aguarde, você vai ser abandonado por alguém. E pode apostar, essa pessoa é um ser humano. Ela não é Deus, porque Deus não abandona ninguém. Depois de Jesus, ele não abandona ninguém. Jesus teve que ser abandonado para que ninguém mais fosse. Não pelas pessoas, as pessoas continuam abandonando e elas continuam fazendo as mesmas coisas. Se você ainda não foi abandonado, eu te digo, você vai ser em algum momento. E se você já foi, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas por pessoas você vai ser abandonado, não por Deus. Não por Deus, porque você foi adotado. Você foi adotado. Mas a gente pode ficar pensando, a adoção parece ser algo tão ruim, porque parece que o filho não é legítimo. Eu ouvi uma história uma vez, eu não lembro de onde que é essa história. Mas quando existe em algum país, eu não lembro agora direitinho, mas eu preciso contar sobre isso, que o filho adotado, para um pai, ele tem todos os direitos de um filho legítimo. Legítimo não, biológico. O adotado, ele se faz legítimo por causa do amor do pai que ele coloca sobre o filho. E assim ele tem os mesmos direitos. E não muda em nada. Em nada. E é a mesma coisa com o nosso Deus. Nós fomos adotados e somos filhos legítimos por causa dessa adoção. Porque essa adoção veio por causa de uma outra vida que morreu para que nós fôssemos adotados. Ele se fez órfão para que nós fôssemos adotados. Então essa adoção foi marcada com sangue. Foi marcada com uma vida. Custou uma vida. Para que nós pudéssemos ser filhos legítimos de Deus. Filhos que recebem todos os seus direitos. Porque alguém, o nosso irmão, abriu mão dos seus próprios direitos. Isso não é legal? E a gente ainda fica achando que Deus vai abandonar a gente. Não tem como abandonar. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 2. Vocês podem ver que ninguém tá em casa. Nem eu. Colossenses capítulo 2. Fala que Colossenses capítulo 2 e o versículo 14, que fala que Jesus anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, e ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Só pra gente lembrar que a gente tinha uma dívida. Colossenses agora 3, que parte para onde a gente tem parte a nossa parte que a gente tem que cumprir a nossa parte aqui na terra. Vamos ver qual é a nossa parte. Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala assim:
Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, coloquem o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Vocês podem ver que lá em Lucas, Jesus já estava falando: esqueçam os seus próprios interesses. E aqui, a carta aos Colossenses, Paulo fala: coloquem os seus interesses nas coisas que são do céu. Ou seja, tem duas colocações sobre interesse. Existem dois tipos de interesse, isso que eu quero falar. O nosso interesse, que a gente tem aqui, o interesse humano, o nosso interesse pessoal, que a gente tem que dizer não, que a gente tem que abandonar, mas sim gerar um interesse e que esse interesse seja colocado nas coisas do céu. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas do céu, as coisas que são do reino, sejam um interesse dentro de nós. Seja o nosso interesse. Em vez de ser pessoal, seja espiritual. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha só que legal. Conferência Metamorfose ainda está falando com a gente. Quando o pastor William veio aqui, ele falou uma coisa: como que a gente vai subir para o céu se a gente está preso nas coisas aqui da terra? Como que a gente vai viver em outro lugar se a gente ainda está preso no lugar que estamos agora? É a mesma coisa que aconteceu com o povo no Egito. Eles estavam caminhando para a terra prometida, que Deus já tinha prometido para eles e que era uma terra maravilhosa. Mas a mente deles ainda estava presa lá no Egito. E a mesma coisa acontece conosco. Deus nos prometeu uma terra maravilhosa, que é o céu. Mas como nós vamos entrar lá se nós ainda estamos pensando no Egito? Se nós ainda estamos com a nossa mente nas coisas aqui da terra, como vamos subir para o céu se a gente ainda está preso aqui? Se os nossos interesses pessoais ainda mostram que nós somos moradores da terra, como a gente vai subir desse jeito? O povo de Israel, todos eles, desde o início da caminhada, todos eles entraram na terra prometida? Não. Passou-se uma geração para que outra geração pudesse entrar lá. E ainda com uma mente melhorada, porque a mente deles era escravizada. Eles ainda pensavam como escravos e não como possuidores de uma terra nova, de uma terra que Deus prometeu para eles. E como a gente quer entrar no reino dos céus com uma mente escravizada aqui na terra? E o que eu quero dizer com isso? O que é ter uma mente escravizada aqui na terra? Ai, lá vou eu falar de novo. É você achar que as coisas que estão aqui são mais importantes das coisas do reino de Deus. É você pensar que um casamento é mais importante do que cumprir o seu chamado, que ter um bom emprego, ganhar muito dinheiro, comprar a sua casa, comprar o seu carro, formar uma família linda e bonita é mais importante e vale mais e pesa mais para você do que cumprir o seu propósito aqui na Terra. Isso é estar mais preso aqui. Eu conheço pessoas que o sonho delas é casar. E eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, super apoio. Mas o sonho chega a ser tão exagerado, tão, eu não sei, possessivo, eu posso falar assim, que elas fazem de tudo. Elas são capazes de casar com qualquer um que chegar primeiro. Elas são capazes de casar em tempo recorde, porque alguém disse que elas iam casar em tal tempo, sei lá, ou elas determinaram na mente delas que elas vão casar
daqui, sei lá, 5 anos. E quando completar os 5 anos, elas vão fazer de tudo para casar. E elas vão catar a primeira pessoa que vier na frente delas, elas não querem nem saber, porque o sonho delas, o interesse pessoal delas está no casamento. E aqui estou eu falando de novo disso. Glória a Deus. Talvez seja para você. Talvez o seu sonho maravilhoso, tipo, nasci, eu vou fazer isso, eu vou casar. Eu não tenho nada, eu tô falando aqui de novo de casamento, mas eu não tenho nada contra o casamento. Um dia, quem sabe, eu case também. Mas isso não queima no meu coração. Dá um nervoso, fica, né, os pés ficam frios, mas não queima no meu coração isso. Mas no coração de algumas pessoas isso ferve, borbulha e ultrapassa a sã consciência delas. Que elas fazem de tudo para ter alguém. Porque ela tem que mostrar para todo mundo que ela conseguiu casar. Isso é colocar o seu próprio interesse, seu interesse pessoal acima do interesse de Deus. Vamos falar, eu falei esses dias aqui, acho que foi para apóstolo. João Batista. Como João Batista ia casar, gente? Ele se vestia com pele de animal, comia mel silvestre e provavelmente, eu não sei se ele tomava banho, andava no deserto. Quem ia casar com ele? Ninguém. E eu aposto que ele nem procurou, porque eu acho que ele se olhava no espelho, né? Então, ninguém ia casar com ele. No entanto, ele não casou com ninguém. Paulo, olha a vida que o Paulo tinha. Andava pra lá e pra cá, ia preso, ia solto, ia preso, ia solto, ia preso, ia solto. Como que vai sustentar uma família desse jeito? Preso por causa do evangelho. Vamos, ele não cometia nenhum crime, calma. Ele não era um assaltante, não. Não, ele só ia preso por causa do evangelho. Mas quem ia casar com ele? Uma coisa que eu ouvi essa semana: case com o seu ministério. Case com o seu ministério. E quanto antes você saber para o que Deus te fez, para o que Deus te chamou, quanto antes você descobrir a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito aqui na Terra, melhor será. Porque aí você agrega uma pessoa que vai agregar no meu propósito, uma faculdade que vai agregar no meu propósito, uma profissão que vai agregar no meu propósito. Tudo vai colaborar para o cumprimento do seu propósito, do seu chamado. Você não vai casar com qualquer pessoa, você não vai pegar qualquer emprego, você não vai fazer qualquer curso, você não vai ganhar qualquer dinheiro. Tudo para cumprir aquele propósito. Mas para cumprir esse novo propósito, você tem que morrer primeiro, né? Amém. Então, você tem que deixar de lado os seus próprios interesses e começar a fazer os interesses de Deus. Então, versículo 3, estamos terminando. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Então, qual é a sua vida verdadeira? É Cristo. É Cristo. É aquele versículo ali que a gente leu de Lucas 9. O que adianta o mundo, o indivíduo, o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Qual é a vida verdadeira? Cristo é a verdadeira vida de vocês. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a Cristo? E perder a única coisa que faz sentido na sua vida? É o único sentido que faz a sua vida. Você estar vivo hoje é por causa de Cristo. Então, do que adianta? O que você quer ganhar com o mundo inteiro? Você vai perder Cristo. Se você colocar os seus interesses pessoais em primeiro lugar. Agora pensa comigo, eu fiz essa pergunta hoje para Deus. Ok, Deus, o Senhor está aí no céu, todo pleno,
E quais são os seus sonhos? Eu perguntei isso hoje para Deus. Tá, beleza, eu tenho que perder os meus interesses pessoais. E eu tenho que colocar os meus interesses, os interesses do céu, os seus interesses, Deus, tem que ser os meus interesses. A sua vontade tem que ser a minha vontade. Eu ter vontade de cumprir a vontade de Deus. Entendeu? Aí eu falei, ok, Deus, qual é o seu interesse então? Porque eu sei dos meus interesses pessoais. Eu sei do que eu quero fazer aqui na Terra. E das coisas que me prendem aqui. E o Senhor está falando para eu abrir mão delas. E trocar pelos seus interesses. Ok, quais são os seus interesses, Deus? Qual é o seu interesse? E agora? E agora? Deixa eu ver se eu vou achar a palavra que diz isso aí. Acho que eu vou achar. Aqui. Ah, isso aqui é o que a gente tem que fazer. Pera aí. Qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é o reino dele. Que o reino dele se manifeste e se estabeleça aqui na Terra. Eu não sei se vocês já jogaram Clash of Clans. Eu jogava bastante. E lá você tinha que ir batalhando para conquistar território. Você tinha que batalhar com os homenzinhos lá para conquistar território. E acho que quase todos os jogos hoje é numa conquista de algum território. A Bíblia fala que o príncipe desse século, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos que moram aqui. Ou seja, existe um principado, um príncipe que é Satanás, que está reinando e influenciando as nossas mentes para fazer o que ele quer. Mas a terra, quem criou foi Deus. E por direito, ela é dele, porque foi ele que a criou. Então, o que Deus quer? Deus tem um reino, assim como Satanás também tem um reino. E Deus quer manifestar e estabelecer o reino dele, na criação dele, no que ele criou. E ele conta com os seus jogadores de Clash of Clans, dos seus soldados, em possuir e conquistar territórios aqui na Terra, manifestando e estabelecendo o reino de Deus aqui. Esse é o interesse dele. Que todos conheçam a Jesus, que todos conheçam o sacrifício da cruz e possam também ser perdoados e possam também ser adotados, assim como eu e você fomos um dia. E se você ainda não foi, você pode ser agora. Então, o objetivo de Deus, o interesse de Deus é manifestar e estabelecer o reino dele aqui na terra. E ele conta com a gente para conquistar esses territórios que são os povos, são as nações. Nações que eu digo, os povos, a sua família, a sua casa, a sua escola, onde você for. Quer ver como é que a gente faz isso? Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O interesse de Deus é evangelizar. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem, será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Então, através disso tudo, Deus quer estabelecer o seu reino aqui na terra. E Ele conta com a gente. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente viver a nova vida em Cristo. E como que a gente vive a nova vida em Cristo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me dos meus interesses pessoais ou das coisas que aconteceram comigo, e avançar para o alvo, para conquistar o prêmio da vitória. O alvo é Cristo. Então,
Jesus te chama hoje para você ter uma nova vida com Ele. Depois que você morrer, você vai ressuscitar. E nessa ressurreição, a vida é totalmente diferente. Mas para você poder ressuscitar, como é que ressuscita? Só quem estiver morto. Se você não estiver morto, não tem como você ressuscitar. Então, como que você vai morrer? Esquecendo dos seus interesses pessoais, esquecendo dos seus sonhos miraculosos pessoais e da sua busca incessante em fazer a sua vontade, o que você quer da sua vida, o que der no cabeção você está fazendo, esquecendo disso. Isso é morrer. Não é ir lá se enforcar, não é ir lá se cortar, não. Não. Assim, para te dar um consolo, todo mundo vai morrer, fisicamente. Todo mundo, inclusive você vai morrer fisicamente. Se Jesus não voltar antes, né? Mas a lei biológica é essa, todo mundo vai morrer. Você não precisa ficar antecipando a sua morte, tá? Para aqueles que estão com tendência a suicídio, você não precisa ficar antecipando a sua morte, ok? Porque Jesus já estabeleceu um tempo que você vai durar aqui na Terra. Você tem prazo de validade. Você tem prazo de validade, querido. Então, não precisa ficar antecipando, tá? Mas a melhor morte que eu te aconselho, o suicídio que você tem que cometer é da sua própria vontade, não é do seu corpo, não. E eu acho, querendo ou não, já te desafiando, eu acho que esse suicídio, ele é mais difícil de cometer. Bem mais difícil. Mas eu te desafio a cometê-lo. Eu te desafio a perder as suas vontades, a perder os seus próprios interesses e lutar pelos interesses do reino de Deus. Esse suicídio dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades, é muito mais difícil. Mas você está desafiado hoje a morrer, a se crucificar, a morrer a morte com Jesus. Mas fica feliz, você vai ser ressuscitado. E com certeza, absoluta certeza, com uma vida nova. Mas, para isso, você tem que tomar uma decisão. Morre? Vai morrer? Morre agora para você. Amém? E às vezes a gente fica pensando, ok, mas eu não tenho o direito de fazer o que eu quero. Às vezes esse direito de fazer o que a gente quer, na verdade, não é bem um direito, é uma prisão. O diabo pinta pra gente como se fosse um direito. O livre-arbítrio, tipo assim, é um direito. Você pode fazer o que você quiser. Mas você vai ter que dar conta, vai ter que prestar contas de cada coisa que você fizer. E talvez, de acordo com a palavra de Deus, e talvez tudo aquilo que você quer fazer, a consequência dela seja muito ruim. Então, às vezes não, sempre, é melhor escolher fazer a vontade de Deus, que tem consequências para a vida eterna, boas consequências, do que só querer ficar fazendo o que a gente quer fazer, porque isso pode trazer morte em vez de trazer vida eterna. Então não pense que você tem o direito de fazer o que você quiser. Às vezes esse direito pode ser uma prisão para você. Você pode ficar escravo da sua própria vontade. Você pode ficar escravo daquilo que você quer. Ah, eu quero ficar 5 horas, 10 horas na frente do celular. Vai ter um dia que você vai precisar realmente ficar longe do celular e você não vai conseguir. Ah, eu quero ver pornografia. Eu quero ver, é um direito meu ver. Sim, mas é uma prisão também. É uma grande prisão. Inclusive, cuidado com isso. Pessoas estão sendo usadas e mortas para te saciar. O tráfico humano está sendo realizado para que a pornografia possa ser produzida. Ok? Então, milhares de meninas, moças e mulheres e crianças
E bebês estão sendo sequestrados, estão sendo enganados, estão sendo traficados e abusados. E estão sendo gravados essas situações e colocando nesses sites pornôs, para que alguém possa ter um prazer sexual na vida. Então, cuidado, porque toda pornografia tem alguém que está morrendo por trás. Um dia eu vou falar sobre isso. Existem dados estatísticos gigantescos de tráfico humano para produzir filmes pornográficos. E os seus videozinhos caseiros? Cuidado, cuidado. Porque você pode estar compactuando com um crime. Tá? Eu não sei porque eu falei isso. Mas enfim, não sei porque eu cheguei nesse assunto. Mas, sim, lembrei. Por causa dos seus interesses. Então esquece o que você quer fazer. Porque às vezes não, toda a vida inteirinha, dos seus interesses pessoais, só porque você quer fazer o que você quer fazer, não é um direito, acaba não sendo um direito, e sim uma prisão, não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Porque aquilo que você faz pelo seu belo prazer pode estar prejudicando outras pessoas, sua família, a sua sociedade e outras pessoas que você nem conhece. Podem estar sendo afetadas para que o seu belo prazer seja saciado, para que os seus desejos, para que as suas vontades sejam saciadas aqui na Terra. Engraçado, Jesus já sabia que isso tudo ia acontecer, né? Por isso que ele mandou a gente esquecer os nossos próprios interesses e as nossas próprias vontades, para que a gente pudesse ter uma vida nova e que os interesses do Pai, os interesses do Reino de Deus fossem os nossos interesses. Olha, gente, não tem uma vida melhor do que fazer a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes obedecer já é um sacrifício, né? Vamos combinar. Mas viva essa morte todos os dias para que você viva eternamente. Fez todo sentido essa frase agora, né? Então, vamos orar. Fique com Deus, que você possa ser motivado nesses dias tão esquisitos que a gente está vivendo. Mas aos missionários de plantão, eu tenho uma boa notícia. A gente não precisou ir para outros países, para o islamismo, a gente não precisou viajar para o outro lado do mundo para ser perseguido. Aqui no Brasil, a gente já está sendo perseguido. Uma salva de palmas para a gente. Aê! Então, sinta-se perseguido por Jesus com tudo que está acontecendo. Fique feliz por causa disso. Felizes os que serão perseguidos por Jesus. Felizes somos nós, a igreja, né? Mas se firme em Jesus. Não deixe esse tempo contaminar a sua mente, deixar a sua mente minada com o pecado, porque às vezes o que você quer fazer deixa de ser um direito e acaba se tornando uma prisão na sua vida. Fique feliz, decida ficar feliz, decida morrer todos os dias e colocar os seus interesses pessoais de lado e receber os interesses de Deus para nós, aqui no reino. Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus, lembre dessa oração. Glória a Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa estar tocando na vida de cada um que está me ouvindo e que eles sejam cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, que eles venham ser tocados por essa palavra e que todo engano venha a ser removido da vida deles, da mente deles, em nome de Jesus, e que eles sejam guardados no Senhor e protegidos pelo Senhor, que toda opressão na mente caia por terra da mente desses jovens, em nome de Jesus, e que todos sejam livres dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades e decidam morrer todos os dias para você e terem uma vida ressurreta com Cristo, em nome de Jesus, amém. Um beijo, até a próxima!